Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Santo Espírito de Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, podei vos assentarem. Antes de fazer exposição da palavra do Senhor, eu quero piamente externar os meus agradecimentos, primeiramente ao nosso eterno Deus, por esta rica oportunidade que pela primeira vez está me concedendo a alegria de estar aqui na Assembleia de Deus, aqui no campo de Açaiteua. Igreja esta presidida pelo meu grande amigo, pastor Jonas Eduardo. Para mim é uma alegria indizível estar aqui, para somar com o reino do Senhor nosso Deus, louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, pastor Marcos Cordeiro. Eu sempre vejo as suas postagens dinâmicas pelas redes sociais e principalmente pelos nossos grupos da Comiadepa. É uma alegria também. Uma vez mais nos coloquemos em pé. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia alusivo, voltado para o dia da Bíblia. E eu já faço a primeira pergunta. Deixe-me ver a sua Bíblia, por gentileza. Filma aí, cinegrafista, para ver quem está com Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. E eu gostaria que você viesse verbalizar juntamente comigo e diga assim: eu tenho a espada de Jeová. Ela corta, mas não deixa cicatriz. Ela é a palavra imutável de Deus. Eu amo a Bíblia, a palavra. Coloca a mesma sobre o seu coração, diga: eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Abra a mesma, por gentileza, no primeiro livro do Novo Testamento. No primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, precisamente capítulo 28, verso 16. O texto sagrado nos diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos dos Apóstolos, também mais conhecido como Atos do Espírito Santo, precisamente no capítulo 1 e no versículo de número 8. Atos já é o 5º livro da Bíblia do Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Feche a sua Bíblia, por gentileza. Coloque a mesma no banco. Ok? Sentai-vos, dando glórias a Deus, misturado com aleluias. O resultado é glórias, línguas estranhas e muitas vitórias dessa noite. Hoje é o dia da Bíblia. A palavra Bíblia no grego significa biblions. Esta palavra é uma palavra derivada da palavra papiro. O papiro era uma planta aquática, e o papiro era um tipo de papel que escrevia os livros. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela compõe 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia possui 1189 capítulos. A Bíblia tem 31.173 versículos. A Bíblia perdurou 16 séculos para ela ser confeccionada. Vou repetir para você entender. A Bíblia perdurou 16 séculos para que ela fosse confeccionada. A Bíblia Sagrada tem 40 escritores, entre eles homens do campo, homens do mar, homens ricos e pobres. A Bíblia Sagrada é um livro mais fascinante do planeta. A Bíblia é o livro mais vendido. Porém, recentemente, devido à tecnologia que tem se avançado, a Bíblia
está sendo o livro menos lido ultimamente, principalmente nos dias odiernos que nós estamos vivendo. A Bíblia Sagrada que hoje nós temos em nossas mãos, ela não era assim. A Bíblia Sagrada, ela era dividida em livros separados, e os livros ficavam em cidades. O maior livro da época era o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías tinha 7 metros de comprimentos e carregava-se o livro do profeta Isaías em animais. Hoje nós temos uma facilidade que todos os livros estão resumidos num livro, por isso que nós chamamos biblioteca. Hoje nós temos uma biblioteca sagrada. Hoje tem a facilidade de termos a Bíblia, livrarias espalhadas em todos os lugares. Hoje tem a facilidade de ter a Bíblia no celular, no tablet, os computadores, etc. e etc. A Bíblia Sagrada é a bússola, a Bíblia Sagrada é a carta de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra e de fé. Nós se baseamos como crentes, como cristãos, substanciado na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem as suas divisões. No Velho Testamento, ela é dividida em 4 partes. Os primeiros livros nós chamamos, dentro do campo da teologia, de Pentateuco. Depois vêm os livros históricos, depois vêm os livros poéticos, e depois vêm os livros proféticos. O livro de Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Todos esses livros foram escritos por Moisés, e quase todos eles foram dados a Moisés quando ele estava no Monte Sinai. Moisés, quando resolvia orar, falar com Deus, ele passava 40 dias e 40 noites orando. Quando Moisés resolvia falar com Deus de uma forma mais de intimidade, com mais profundidade, Moisés passava 40 dias e 40 noites falando com o Senhor, porém sem comer e sem beber. Esses primeiros 5 livros da Bíblia foram revelados pelo Senhor. O Senhor se manifestava e revelava. Se revelava através da palavra chamada Rema, que é a palavra de Deus diretamente para o homem. Nós já encontramos os livros históricos, Josué a Esther, que narra a história de Israel. Depois vem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares. Depois vem os livros dos profetas. Os livros dos profetas é dividido em 2 grupos: profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, Isaías a Daniel, e profetas menores, de Oséias a Malaquias. Por que essa distinção dentro da Bíblia? Profetas maiores e profetas menores. Isso não significa porque Isaías era maior do que o profeta Oséias, ou do que o profeta Daniel, ou do que o profeta Malaquias. É porque foi o tempo que eles profetizaram. Eles tiveram mais tempo de ministério como profeta. A segunda divisão da Bíblia Sagrada já é no Novo Testamento. Também é dividido em 4 grupos. O primeiro grupo é dividido pelo
o Evangelho, que nós chamamos de Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Três desses são chamados de sinóticos, porque as histórias narradas são histórias idênticas. Depois vem o livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que também é mais conhecido como livro do Atos do Espírito Santo, porque fala sobre a infusão, a eclosão do Espírito de Deus, começando no dia do Pentecoste. Depois é dividido pelas epístolas, e as epístolas são 21 epístolas, porém dentro das epístolas são divididas em dois grupos: epístolas paulinas e epístolas gerais. As epístolas vêm tratando assunto concernente à igreja, comportamento, educação. Quem quiser se tornar mais edificado, mais alicerçado, mais crente, leia sempre as cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. E por último vem o livro da revelação, que nós chamamos livro do Apocalipse, onde muitos crentes têm medo de ler o livro do Apocalipse. Mas eu gosto de ler o livro do Apocalipse porque eu sou amante, apaixonado por escatologia, e é dentro desse livro que nós vamos entender que a volta iminente de Jesus está se aproximando, e que nós estamos dizendo todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a maior esperança da igreja, é o harpazo, é o arrebatamento, e nós temos certeza que esse dia vai acontecer. Quem tem certeza, levanta suas mãos e glorifique o nome de Jesus. A primeira Bíblia escrita, ela se chama Septuaginta, que significa 70, aonde 70 homens se reuniram, 70 homens que tinham comunhão com o Senhor, que viviam uma vida de oração. Eles se reuniram e eles fizeram a Bíblia segundo a inspiração, livro por livro. E a primeira Bíblia, ela foi escrita no hebraico. O Velho Testamento todo foi escrito no hebraico. O Novo Testamento já foi escrito pelo grego. O Velho Testamento foi escrito pelo hebraico com algumas porções do aramaico. Depois, irmãos, com muitos anos, a Bíblia Sagrada chegou na nossa pátria, chegou no nosso Brasil, por um homem dotado de graça, de conhecimento, chamado... Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Sagrada, e eu gostaria que você olhasse para a capa da sua Bíblia Sagrada. Versão de quem? João Almeida Ferreira. Vamos lá, irmãos, verbalizar. Eu estou aqui, irmãos, hoje para ministrar sobre a Bíblia. Então todo assunto aqui será sobre a Bíblia. Eu não vou dizer, levanta a mão, receba poder, não. Vou falar sobre a Bíblia. Vamos lá, irmãos. Esse homem chegou no Brasil, e a primeira tradução que ele fez na nossa língua portuguesa, ele traduziu o Novo Testamento. O Novo Testamento foi traduzido por esse homem. Anos depois ele começou a traduzir o Velho Testamento, e ele chegou no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, e assim o Senhor levou para si. E desde então, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada começou a ser confeccionada, e hoje nós temos, para a glória do nome do Senhor Jesus, uma casa publicadora. Nós temos, queridos irmãos, uma sociedade bíblica no Brasil, que fabrica, que confecciona Bíblia praticamente 24 horas. Hoje nós somos, irmãos, mais de 30% da população brasileira são evangélicos,
E eu acredito que os crentes estão armados com a Bíblia Sagrada. Os crentes estão armados com a palavra de Deus. Essa palavra transforma, essa palavra muda, essa palavra lapida, essa palavra nos molda, esta palavra nos ensina, essa palavra nos conduz, essa palavra nos levará à mansão celestial. Quantos acreditam, levanta as mãos e dê uma rajada de glórias a Deus. Conta-se que um certo pastor fora visitar a casa de uma irmã, e chegando na casa da irmã, ele disse: minha irmã, eu gostaria que você me emprestasse a sua Bíblia, para que eu possa ler aqui uma porção da mesma. Aquela irmã começou a coçar a sua cabeça, puxar os seus cabelos, e disse: ah, pastor, há muito tempo eu não estou lendo a Bíblia, porque eu perdi o meu óculos. Mas se o Senhor me der alguns minutos, eu vou procurá-la. E de repente ela começou a procurar, encontrou em cima do seu guarda-roupa. Ai, achei a Bíblia. Correu, entregou nas mãos do pastor. Quando o pastor abriu a mesma, para surpresa dela, o seu óculos estava dentro da Bíblia. A pergunta que eu faço: será que esta irmã gostava de ler a Bíblia? Perdeu o óculos logo dentro da Bíblia? Pergunte para o seu irmão: você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Oh, glória a Deus! Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é uma tipificação da palavra. Aí ele diz: desceu a chuva, transbordaram os rios, deram contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a palavra. Quem está edificado sobre a palavra, o vento pode soprar, a luta pode vir, a tribulação pode chegar, mas ele vai continuar sustentado, porque ele está na rocha. A palavra é a nossa rocha. Oh, aleluias! Jesus usou no deserto algumas armas contra o seu adversário, mas uma das armas que ele mais usou ali no deserto, naquele momento da tentação, foi a palavra. Satanás se apresentou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele já vem com as pedras. Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Aí o Senhor diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não se conformou, transportou o Senhor para o pináculo do templo e disse assim: lança-te aqui abaixo. E agora ele usa a palavra, porque também está escrito que ao teu respeito os anjos te guardarão, para que você não tropece. Mais uma vez Jesus agora replica dizendo: também
está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não se conformou, levou Jesus para um monte muito alto, abriu o cosmo e mostrou o seu mundo, não o mundo de Deus, mas o seu mundo. Mostrou cidades, riquezas, fama, poder e poderio, e disse assim: tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei por um motivo: para você se prostrar e me adorar. Aí o Senhor usa mais uma vez a Bíblia, a Torá dos judeus. Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Vai-te, Satanás! E Satanás saiu, e diz a Bíblia que os anjos vieram e serviu ele. Quando nós resistimos com a palavra, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, nós temos esta arma poderosa, que é a palavra de Deus. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é o verbo. A palavra é dividida em duas palavras: logos e rema. A palavra rema vem diretamente do Senhor. A Bíblia Sagrada não é imaginação e criação do homem. A Bíblia Sagrada é um projeto divino. Ela não nasceu na terra, ela se deu na glória, e ela foi revelada. A Bíblia Sagrada é um livro inspirado. Sabe o que é que segura crente na igreja? É a palavra. O que alicerça crente é a palavra. O que fortalece crente é a palavra. Hoje nós estamos vivendo num período de grande divergência, onde as pessoas estão usando mecanismos, métodos para atrair o povo para as suas igrejas. Nós não precisamos, irmãos, e principalmente nós que somos assembleianos nato, falo isso com muito orgulho, não desmerecendo nossos irmãos que estão nos assistindo aí pelos canais das redes sociais, mas a Assembleia de Deus prega ainda que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que brevemente voltará. Quem está alicerçado nessa doutrina, meneia a mão para cima e dá uma rachada de glória a Deus. Hoje o que se vê é campanha do sal grosso. Colocam sal grosso no corredor e o povo entra no corredor do sal grosso. Eu vi uma campanha, a campanha do Rio Jordão. Colocaram uma piscina dentro da igreja. E ali as irmãs e os irmãos, uma vez, mergulhava, na outra campanha mergulhava, e o povo dava cada mergulho de flechinha.
chega a água, subia e derramava na igreja. Para você ver a situação que nós estamos. Nós devemos sermos defensor desta palavra, e principalmente nós obreiros. O que liberta o ser humano é a Bíblia. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Eu fui pregar em Goiânia e fiquei hospedado no hotel, e abri a televisão e estava passando um programa, desses programas de igrejas neopentecostais. Abra aqui um parêntese para dizer que nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais. Infelizmente, muitos estão se comportando de outra forma. Não perca a sua identidade. Tem obreiros perdendo a sua identidade, tem igreja perdendo a sua identidade. A Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais não podem perder a sua identidade. Ainda somos chamados de Bíblias. Antigamente nós éramos chamados, lá vem o Bíblia, lá vem o crente com o livro da capa preta debaixo do braço. Hoje muitos rapazes e moças, e até senhoras e senhores, não traz mais a Bíblia para a igreja. Traz o celular, traz o tablet, nada contra. Eu tenho a Bíblia aqui, em várias versões, até no grego, que eu amo o grego. Mas todas as vezes que eu venho para a igreja, todas as vezes que eu subo no altar, eu não esqueço a minha Bíblia Sagrada. Já li essa Bíblia mais de 7 vezes. Tenho coleção de Bíblias e não empresto Bíblia. Eu compro e dou. Porque tem crente que a gente empresta a Bíblia e ele esquece de trazer. Então faz questão, pastor Jonas, de comprar e dar. Eu sou tão apaixonado pela Bíblia que eu estou fazendo coleção de Bíblia Sagrada. E eu quero lê-la mais. Eu passo todos os dias 4 horas lendo a Bíblia e 2 horas de joelhos. Confesso que eu leio mais do que oro. Porque tem crente que ora muito, mas não tem nada de conhecimento. Quando aparecem pessoas com doutrinas heréticas, ele não sabe se defender. Quando aparecem pessoas, esses dias, uma nova convertida pegou o envelope para dizimar na casa do Senhor, e uma irmã foi visitá-la, e ela disse: eu vou levar meu dízimo na igreja. Uma nova convertida, pastora. Aí, essa irmã já velha de crente, porque existe o velho crente e crente velho. Velho crente, o crente, o velho crente é uma benção, mas o crente velho é um problema. Aí ela disse assim: você não pode ainda dizimar. Ela disse: por quê? Porque você ainda não é batizada nas águas. Olha só, irmãos. Então nós precisamos não só comprar a Bíblia ou fazer coleção da mesma, nós devemos lê-la.
Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo, quando está preso, Paulo diz para o seu filho Timóteo: eu acho lindo, venha ter depressa comigo, traga meus livros e os meus pergaminhos. Oh, glória a Deus! Ele queria dizer: eu estou preso aqui, eu estou sentindo saudade de ler, de estudar. Vem depressa, Timóteo. Aí, irmãos, voltando, eu abri o canal de televisão e um pastor fazendo propaganda de uma campanha, a campanha da vela. Venha receber uma vela aqui na igreja, venha receber a luz de Deus. Você vai levar essa vela, você vai acender ela na sua casa, e essa luz vai resplandecer dentro do seu lar, completamente fora da palavra. Diz a minha Bíblia, a sua e também a dos católicos: lâmpada para os meus pés, oh glória, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista Davi escreve dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando, estudando, analisando, pesquisando, para que não possa pecar contra o Senhor. O salmista Davi escreve ainda dizendo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluias! Hoje nós estamos aqui comemorando no estado do Pará e no Brasil o dia da Bíblia Sagrada. Você já tem lido ela hoje? Você já tem abraçado ela no sentido de se aprofundar nela? Pois o Espírito Santo está chacoalhando você. Deus ainda vai levantar pregadores com compromissos voltados para a palavra. Eu estou vomitando essa geração de pregadores. Eu receba daqui, eu estou vendo o anjo ali, ele está passando aqui, receba uma chave de carro e não prega nada de Bíblia para o povo. E outra coisa, paga-se mais caro para um cantor para cantar 4, 5 músicas do que um ministro para ministrar a palavra. Veja a inversão de valores. O cantor grava o CD, vai para a gravadora, grava o CD, passa por uma masterização, uma afinação, a voz fica que é uma beleza. Ele memoriza, ele grava o louvor, aí sai cantando nas igrejas. E a maioria dos cantores ora um pouco, não tem compromisso com a palavra. Existe exceção. Eu disse para um: você está 10 dias viajando comigo? Cadê a tua Bíblia? Ele disse: está aqui. Há 10 dias eu não vejo você tirar 1 minuto de oração. Há 10 dias eu não vejo você lendo a Bíblia. Há 10 dias eu não vejo você voltado para Deus. O que está acontecendo? Falta de paixão pela palavra.
O salmista Davi escreve dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Aquele que não se assenta para aprender, não tem o direito de se levantar para ensinar. O que está faltando em nós é mais humildade, é mais simplicidade, para nós assentarmos para ouvir até porteiro da igreja, até auxiliar. É interessante que um pregador foi pregar na região do Marajó que eu estava pastoreando. Infelizmente ele deu uma marcada, ele disse assim: aqui não tem pregadores. E eu disse: quem disse? E essa igreja aqui construída? E essas congregações? Você acha que só é os pregadores itinerantes que vêm soma? Não, são eles. Homens que não têm letras, homens que não estudaram teologia, que pega uma caixa amplificada, coloca na garupa da bicicleta, entra dentro de uma rabeta, porque eu já fui pastor no Marajó, e prega ali para 1, 2, 5 pessoas, e de repente Deus vai multiplicando, e a igreja vai crescendo. Ei, lave a sua boca quando chegar na igreja de alguém. E eu tenho raiva desses pregadores que chegam e bate em pastor, bate na igreja. Eles pensam que a gente é besta, irmão. Pastor Marcos, meus amados irmãos, levante a sua Bíblia aos céus. Levante bem alta, por gentileza. Oh, aleluia. Levante bem alta. Eu quero que você sinta o peso, não o peso dela, mas eu quero que tu sinta o peso da responsabilidade, o peso que está sobre nós, irmão, desta palavra. Paulo disse: pregue a tempo e fora de tempo. Vamos pregar a Bíblia, vamos ensinar a Bíblia, vamos estudar mais a palavra, irmãos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Olha para mim, o nosso crescimento, ele deve se dar no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical, no sentido para cima. Por isso que diz a Bíblia: crescer na graça é para cima. Você cresce de joelhos, orando, se consagrando, buscando. É o sentido vertical. No sentido horizontal é o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento, buscar o conhecimento. Um presbítero chegou comigo e disse assim: pastor, eu descobri um santo remédio quando estou com insônia, sem sono. E eu disse: diga-me, presbítero, é só eu começar a ler a Bíblia Sagrada que logo me dá um sono. Eu disse: eu te repreendo, espírito maligno do sono que está na vida dele, em nome de Jesus. Aqui na cidade do Açaiteua não tem, né, irmãos? Mas tem crente assim. Ele quer dormir, ele pega logo na Bíblia. Não, aqui não tem entre os obreiros. Diga assim: eu estou ouvindo uma mensagem de punho bíblico. Dentro do campo da teologia é a doutrina
bibliologia. Oh, glórias. Eu encerro voltando para o texto. Pastor, o senhor saiu do texto, não entrou no contexto, e texto sem contexto vira pretexto. Eu volto agora para o texto que nós lemos, para me encerrar a mensagem e depois orar, e você vai receber muito mais de Deus nessa noite. O primeiro texto que nós lemos, Jesus verbaliza dizendo: é-me dado todo poder nos céus e na terra. O segundo texto que nós lemos, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra poder, para você entender que essa palavra poder vai muito mais além daquilo que nós pensamos. A palavra poder no grego significa querem, e querem significa brilho, querem significa resplandecer. Quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Ele estava dizendo para vocês receber brilho, para vocês receber resplendor, para vocês serem testemunha. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz, e se alguém me segue não andará em trevas. Pois esta palavra poder tem esse significado de brilho. Jesus queria dizer: quando vocês receberem poder, quando o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês, vocês não serão mais trevas, vocês serão luz. Vocês serão luz. Uma das primeiras coisas que o Senhor fez no livro de Gênesis, que o Senhor disse: haja. A primeira coisa que o Senhor fez foi a luz. O Senhor disse: haja luz. A quarta coisa que o Senhor fez foi os planetas luminares, os luzeiros. O Senhor fez o sol, o Senhor fez a lua, e o Senhor fez as estrelas. O Senhor fez o que, irmãos? O sol, a lua e as, diga comigo, estrelas. Você já viu estrela brilhar de dia? Sim ou não? A estrela ou as estrelas só aparecem à noite. As estrelas, irmãos, apontam para a igreja. Livro de Apocalipse, o mistério das 7 estrelas na destra de Deus, e dos 7 cardeais ou candelabro. As 7 estrelas representavam ali os 7 anjos, que representam os 7 pastores. E os 7 candelabros representavam ali a igreja. Tanto o pastor representa a estrela, como a igreja representa o candelabro, que representa luz. Vejamos bem, quando o poder de Deus é derramado na nossa vida, é para nós iluminar esse planeta, irmãos. É por isso que as pessoas olham para nós e dizem assim: você tem cara de crente. E algumas fazem essa pergunta, acredito que já fizeram para você: você é crente? E qual é a nossa resposta? Por quê? Aí a pessoa diz assim: porque crente
é conhecido. Crente é conhecido. Crente é conhecido. Quando as pessoas entram aqui pela primeira coisa, a primeira coisa que elas observam em nós é o nosso rosto. O nosso rosto é diferente, está brilhando, está brilhando, está brilhando. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés, quando estava orando no monte, passou 40 dias e 40 noites ao descer do monte Sinai. Arão e o povo de Deus, quando olharam para o rosto de Moisés, viram que o seu rosto estava brilhando, resplandecendo. Era o querem de Deus. Quando Estevão foi levado para o Sinédrio, e de repente aquele que estava liderando o Sinédrio olhou para Pedro e fez uma pergunta: o que é aquilo? O rosto dele parece com o rosto de um anjo. Era o poder de Deus que estava se manifestando na vida de Estevão. Quando Jesus foi transfigurado no monte da transfiguração, a Bíblia Sagrada diz que o seu rosto resplandecia e as suas vestes resplandeciam. O poder querem se manifestou naquele momento. Quando nós recebemos poder de Deus, irmãos, é para Ele se manifestar. Pois se manifeste com esse poder. Tem pessoas orando erroneamente, dizendo: dai-me poder, dai-me poder. Nós estamos orando errado, irmãos. O poder já está na nossa vida. O Espírito Santo é o poder, ele já está na nossa vida. No Antigo Testamento, irmãos, eles eram considerados como poços. Já na dispensação da graça, nós somos considerados como fontes. O poço seca, a fonte nunca seca. A fonte nunca seca, a fonte nunca seca. Por isso que Jesus disse: recebeste de graça e dai de graça. Diga assim: eu não sou poço. Levante a sua mão, diga: eu não sou poço, eu sou fonte. No último dia Jesus se colocou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Oh, glória a Deus. Dentro de nós, irmãos, existe uma fonte. Quanto mais nós fazemos a obra de Deus, mais jorra água. Quanto mais nós pregamos, mais jorra água. Quanto mais você ora, vai jorrando água. Quanto mais você vem na igreja, você vai jorrando água. Você vai todo o tempo ficando cheio, 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 cheio. Você vai sair daqui mais cheio de Deus. Então vamos parar de orar dessa forma. Manda poder, se o poder já está em nós. O Espírito Santo já está em nós, já está na nossa vida. Ele desceu no dia de Pentecostes, e Ele está no meio da igreja. Ele está passeando no meio da igreja. Ele está avivando a igreja. Ele está edificando a igreja. Ele está preparando a igreja. E no dia do arrebatamento Ele vai apresentar a igreja ao noivo. Ele vai apresentar a noiva ao noivo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Quem tem essa certeza que o Espírito Santo está na sua vida, abre a sua boca e dê uma rajada de glória a Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Para encerrar, a palavra poder significa também no grego querato. Este é o poder delegado, ortogado para a igreja. Sabe aonde nasceu a igreja, irmãos? Alguns pregadores dizem que a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Não, a igreja foi revestida no dia de Pentecoste. A igreja nasceu no Calvário. Eu vou repetir: a igreja nasceu no Calvário. A igreja nasceu no Calvário. Quando Jesus disse: Eli, Eli,
Lama sabachthânia, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, ele tinha duas dualidades, a divina e a terrena. Como Deus, não era necessário ele verbalizar essas palavras, mas como homem ele verbalizou: Deus meu, por que me desamparastes? Quantas e quantas vezes nós já fizemos essa oração: Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor me desamparou? Só que depois nós fazemos a segunda oração: Senhor, não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Levanta as mãos e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é melhor para nós, irmãos. Nós não entendemos os pensamentos de Deus. Não cai uma folha da árvore se assim Deus não permitir. Se eu estou aqui, se estamos aqui, é por permissão de Deus. Por isso que Satanás, irmão, fica mais endemoniado, porque ele não sabe. Quando nós passamos por luta, nós tropeçamos, depois o Senhor nos levanta. Sabe por quê? Porque nós estamos escondidos na sala do trono de Deus. E eu vou mostrar esse segredo. Quando ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito nas mãos do seu pai. Quando ele entregou o espírito, naquele exato momento aconteceu o primeiro milagre. O milagre que aconteceu não aconteceu naquele lugar onde estava ele, mas aconteceu aonde, irmãos? Quem lê Bíblia sabe. Aconteceu no templo. Aconteceu aonde? Aconteceu aonde? No templo. Deus tem um mistério com o templo. Com 8 dias de nascido, seus pais levaram Jesus para o templo. Com 12 anos, os seus pais foram participar de uma festa e perderam Jesus no templo. O primeiro sermão de Jesus foi numa sinagoga, no templo. Jesus entrou no templo e viu os cambistas e as pessoas negociando no templo, e foi lá que ele pegou um chicote, jogou as mesas no chão e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração no templo. Há um mistério no templo, há um mistério na igreja. Quando o Senhor morreu, diz a Bíblia Sagrada que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Diga assim: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu não se rasgou de baixo, pastor Jonas, de baixo para cima. O véu rasgou de cima para baixo. Presta atenção. O véu não se rasgou de baixo para cima, mas ele se rasgou de cima para baixo. Esse véu, irmãos, ele tinha de 18 a 20 metros de altura. Essa igreja é alta. Ela tem o quê? Uns 9 metros de altura. Agora imagine, irmãos, um véu dentro de um templo, dentro de uma igreja, de 18 a 20 metros de altura. A espessura desse véu era de 12 a 15 centímetros. O Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para Arão confeccionar um véu de linho fino, de púrpura, e a cor tem que ser azul, roxo ou escarlata. Agora presta atenção, irmãos. O véu se rasgou. Segundo o historiador Flávio Josefo, foi um grande historiador da Torá, da lei, da Bíblia. Diz que se 2 cavalos robustos
Se amarrasse o véu, não tinha como rasgar aquele véu. Aquele véu, obreiros, senhores e senhoras, ele ficava no santuário. O santuário tinha 3 divisões: átrio, santuário e santíssimo lugar. Ele ficava fazendo a divisão de 2 lugares santos. Um era chamado santo e o outro era chamado santíssimo lugar. Olha para mim, aqui está o véu. Imagine comigo, um véu bem alto, fazendo a divisão santo e santíssimo. O povo ficava no átrio, no templo. O sacerdote vinha no santo lugar. Porém, o sumo sacerdote já ia muito além. Ele vinha no santíssimo lugar. O maior mistério do templo estava no santíssimo lugar, porque no santíssimo lugar estava a arca, que era uma tipificação da presença de Deus. E detalhe, uma vez no ano, o sumo sacerdote se dirigia para o santíssimo lugar, para oferecer sacrifício pelo povo. Esta era a função do sumo sacerdote. E ele entrava para oferecer, e oferecia incenso. Existia uma barreira, irmãos. O povo não tinha direito de entrar no santíssimo lugar, no santo lugar. A unção era derramada sobre 3 categorias de pessoas. Isso aqui é Bíblia: reis, sacerdotes e profetas. Quem gosta de Bíblia vai ficar até o final. Estou pregando Bíblia hoje aqui. Eu estou aqui no dia da Bíblia. A unção era derramada sobre reis, sacerdotes e profetas. O povo, irmãos, não tinha a graça de receber unção, poder. Quando Jesus morreu na cruz, oh aleluias, esse véu que fazia divisão, ele se rasgou de alto a baixo. Oh glória a Deus. No campo da hermenêutica, Jesus queria dizer o seguinte: todos agora têm acesso ao trono de Deus. Todos agora têm acesso à sala do trono. Todos agora têm acesso a falar face a face com Deus. Todos agora têm acesso de receber revelação vindo da parte de Deus. Todos têm acesso para receber poder. Todos têm acesso a pregar. Todos têm acesso a fazer a obra de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão para cima e dê uma rajada de glória. Glória a Deus! O véu se rasgou quando ele morreu na cruz, e por isso que ele nos deu essa autoridade. Para quê, pastor? Abra sua Bíblia agora em Marcos, se coloque seus pés. Oh glória a Deus! Marcos capítulo 16. Eu acho lindo isso aqui. Oh glórias. Marcos capítulo 16, verso de número 15, verso de número 14. Olha só, irmãos. Depois que ele morreu, o véu se rasgou, ele ressuscitou e aparece agora para a eclésia. Nasceu no Calvário. Por isso que a palavra eclésia significa tirados de dentro para fora. Porque quando Jesus estava no Calvário, um soldado romano pegou uma lança e deferiu no lado direito de Jesus. Saiu 2 coisas: sangue e água.
Satanás naquele momento aplaudiu. Acabou, a promessa não vai se cumprir. Mas ele esqueceu que saiu sangue e água. Quando uma mulher está para dar à luz, poca a bolsa, sai o quê? Sangue e água. Isso aqui é uma tipificação, é a linguagem alegórica. Pois naquele momento, o soldado romano, por permissão de Deus, deferiu, saiu sangue e água. A igreja estava nascendo naquele momento. Era um sinal que a igreja estava vindo, era um sinal que a igreja viria. Oh, glória a Deus. Aí depois que Jesus ressuscita, ele aparece para a igreja. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Vejamos bem, irmãos, a autoridade que ele nos delegou, é o caráter de Deus que ele nos delegou. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja a autoridade que ele está dando para a igreja. Veja a autoridade que ele está dando para a sua igreja. Ele disse: aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu fiz, e farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Eu encerro agora, irmãos. Talvez você não entendeu muita coisa que eu falei aqui, mas o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. A oração que eu quero vos fazer nesta noite é que nós possamos, irmãos, não lembrar da Bíblia só no dia da Bíblia, mas que nós possamos todos os dias nos colocarmos diante dela, para que ela possa alimentar a nossa vida, edificar a nossa vida, para que nós possamos edificar outras vidas também. Pois a partir de hoje, vamos parar de orar dizendo assim: dá-me poder. A autoridade já está na igreja, irmãos. Os discípulos reconheceram isso, e eu acredito que você já reconheceu isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Use o nome de Jesus. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Diga: Senhor, eu sou uma fonte. Eu sou uma fonte. E vai jorrar dessa fonte água, a tua palavra, para alimentar muitas vidas. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, levante agora mesmo, bem alto aos céus. Levante a sua Bíblia bem alto aos céus.
Isso, eu quero que você ore, eu quero que você ore, eu quero que você ore. Nessa oração você possa dizer: eu quero pregar, Jesus, eu quero ganhar almas, eu quero profetizar, eu quero pregar na unção, eu quero cantar na unção, eu quero pregar, eu quero ser um pregador, eu quero ser uma pessoa envolvida na tua palavra, Senhor, eu quero estudar, eu quero me aprofundar. Isso. Levanta bem alta essa tua Bíblia, levante bem alta a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus está te capacitando. A autoridade já foi liberada. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar habilidade para você pregar. Ei, as portas vão se abrir. Você vai pregar em congressos, você vai pregar em cruzadas, você vai pregar nas congregações, você vai pregar para o seu vizinho, você vai pregar para o seu pai, para a sua mãe. Receba em nome de Jesus Cristo mais autoridade agora. Deixa essa autoridade jorrar. Senhor Deus poderoso, hoje nós estamos aqui comemorando o Dia Internacional da Bíblia, Senhor. Estamos aqui comemorando o Dia da Bíblia. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Oh glória, oh glória. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra, Senhor. É tempo de nós abrirmos o nosso coração e aguçarmos os nossos ouvidos para a tua palavra, para a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, usa a tua igreja no estado do Pará, usa a tua igreja no Brasil. Levanta mais trabalhadores.